estivemos ainda lá, quando a igreja funcionou ali na Barro Júnior. Mas enfim, depois fomos para Doutor Tibau, depois viemos para aqui, graças a Deus já estamos aqui há muitos anos, né? E louvamos a Deus pelo Ministério Restaurando Vidas, que Ele colocou todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, para servir. Então, pastor Alexandre, né, que é coordenador do Ministério de Ensino da nossa igreja, vai estar ministrando esse seminário Família na Ótica de Deus, né? Para nós um tema muito atual, muito importante de estarmos examinando esse tema, né? Especialmente porque vivemos num tempo em que os valores, a herança judaico-cristã da nossa sociedade está sendo cada dia vilipendiada, né? Há um trabalho incessante para a desconstrução dos valores que a nossa sociedade, né, mal ou bem, como ainda é uma sociedade considerada cristã, né, de uma maioria cristã, ela de alguma forma ainda guarda alguns desses valores, mas eles estão sendo vilipendiados cada dia. E é muito importante que nós, cristãos, evangélicos, examinemos esses temas, né? Debrucemos sobre esses temas na ótica da palavra de Deus, né? E o pastor Alexandre assim fará, em nome de Jesus. Então, nós queremos declarar aberto esse seminário, né? Hoje, amanhã, ambos os dias na responsabilidade do pastor Alexandre. As irmãs, né, a União Feminina, enfim, as irmãs aí prepararam uma jantinha lá embaixo. A gente gostaria muito que pudesse ser de graça, mas não é possível ser de graça, né? Aí será um preço simbólico, mas é uma jantinha que vale a pena. Vai ter intervalo, pastor? Vai ter um intervalo. No intervalo, quantos minutos? 15 minutos. Talvez não dê para jantar, mas ao final vai dar para você jantar e ir para casa. Então, as irmãs vão ficar muito felizes, né? Porque não vai precisar de chegar em casa e se preocupar com janta, com comida, né? Muito bem. Para finalizar as minhas palavras e passar para o pastor Alexandre, eu quero ler o que está em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento, né? Que seja essa a disposição do nosso coração, né? De nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, nos voltarmos para a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo e a sua palavra seja ministrada por Deus através do pastor Alexandre em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu vou convidar pastor Oséias. Venha cá, pastor Oséias, rapidamente. Pastor Oséias vai estar fazendo mais uma oração, e aí, a partir de agora, com o pastor Alexandre, ele comandando aí, coordenando, comandando, ministrando todo o trabalho. Pai do Senhor para todos. Nosso Deus, bendito, glorioso e eterno Senhor. Ó Deus, te louvamos por tua misericórdia, por tua graça. Louvamos ao Senhor pela salvação das nossas almas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dispensado, não sendo merecedores, mas é por causa das tuas misericórdias. E agora, Senhor, por esse seminário que está sendo aberto neste momento, te pedimos a tua bênção ao teu filho que vai estar ministrando a tua palavra. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos corações preparados para recebermos a tua palavra,
e que cada um de nós saímos daqui nesta noite abençoados, fortalecidos, alimentados pela Tua palavra, e que por extensão as nossas famílias também sejam abençoados pelo Senhor. Te pedimos por aquelas famílias que estão afastadas da Tua casa, aquelas famílias, quem sabe, Senhor, neste momento estão angustiadas, estão desesperadas, mas que elas também possam ser como a nossa família, ser alcançadas pela Tua graça, pelo Teu poder, pela salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos e assim oramos, e assim agradecidos somos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, poder sentar. Antes de iniciar, eu vou pedir para os irmãos, Salmo 1. Salmo 1. Esse salmo ele é importante porque não adianta a gente querer falar sobre doutrina, não adianta a gente querer falar sobre nada à luz da palavra de Deus, se a gente não ter a Bíblia como palavra de Deus. Às vezes nós que somos evangélicos, né, nós temos aquele hábito de querer provar tudo com a Bíblia. Para nós isso é válido, porque nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Para quem não é evangélico, para quem não entende a Bíblia como palavra de Deus, pode ser que ele não aceite essa argumentação, porque para ele, às vezes, a Bíblia é mais um livro dentro de tantos outros. Mas esse seminário, a princípio, nós estamos falando com pessoas que são crentes, pessoas que pertencem à família do Senhor. Por isso, é bom nós termos sempre esse texto aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até aí. É importante a gente ter isso aqui, porque não interessa qual o título que a pessoa possa ter. Não interessa se é filósofo, sociólogo, psicólogo, não interessa o título que a pessoa tiver. Mas se a pessoa não serve a Deus, é ímpio. E a Bíblia fala, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, pastor, então o senhor é contra o psicólogo? Não, desde que o psicólogo seja servo de Deus. Pastor, é contra sociólogo? Não, desde que o sociólogo seja servo de Deus. Porque nós podemos olhar tudo à luz da palavra de Deus, tá ok? Então, a gente começa fazendo uma pergunta, né, para nós. O que é... Ó, já está falhando, não tá passando. Passa para mim uma aí. Irmãos, eu juro que estava funcionando. Aí a gente pergunta, né? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Para que ela serve? Às vezes, né, a gente acha que a Bíblia é apenas esse livro aqui de capa preta. E muitas das vezes a gente fala assim, não, a Bíblia é a Bíblia que eu tenho na mão. Aí a gente fala assim, não, eu vou citar um texto que está na Bíblia. Aí a gente abre aqui, nós que somos acostumados a fazer isso todo culto, né? A gente abre a Bíblia e muitas das vezes aquilo que está sendo lido não é bem aquilo que os irmãos estão lendo. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, na verdade, ela é uma coleção de livros. São 66 livros. Quando começou a ser escrita, mais ou menos há 1.600 anos atrás, quanto tempo demorou? 16 séculos, mais ou menos,
que ela começou e durou e levou para ser escrita. E isso aí é importante a gente tratar nesse aspecto, porque se a gente pegar a Bíblia Católica é diferente. Se a gente pegar a Bíblia copta, ela é diferente. Se pegar a cipriota, é diferente. Cada ramo do cristianismo, ele adota a sua Bíblia. Nós adotamos o Antigo Testamento conforme no Concílio de Jâmbria e o Novo Testamento, que é aquela questão histórica que nós temos. Por quê, pastor? Porque o Antigo Testamento, o Concílio de Jâmbria, foi um concílio feito pelos judeus para que eles considerassem o que seria livro canônico para eles. E é interessante a gente ter isso em mente, porque o Antigo Testamento, ele não é o território cristão. O Antigo Testamento é território judaico. Ah, pastor, então não tem serventia? Tem. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Mas quem dizia lá atrás o que era a palavra de Deus ou não, era o judaísmo. É aquilo que foi realizado por meio de Moisés, aquilo que foi realizado pelo escriba Esdras. Foram eles que foram dizendo o que era ou não texto sagrado. E a gente recebe isso que eles passaram para nós. E aí a gente pergunta, a Bíblia ela é ou contém a palavra de Deus? Os dois. A Bíblia ela é e ela contém a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vai encontrar lá o diabo falando, não vai? A gente vai encontrar ímpio falando. Então isso não foi Deus que falou, mas é Deus que fez com que fosse registrado no texto sagrado. Então, ela é a palavra de Deus. Por quê? É Deus nos contando essa narrativa para nós. E ela também contém a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vamos encontrar ali, diversas vezes, Deus falando com nós, Deus falando com o ser humano. Como se deu a inspiração divina? Deus usou profetas, né? Deus trabalhou na vida dos profetas, na vida dos escritores bíblicos e foram escrevendo para nós. É interessante que quando a gente pega logo no primeiro livro da Bíblia, né, o livro do Gênesis, a gente já tem uma dificuldade. Por quê? Moisés, quando nós estamos falando de Moisés, ele foi nascer no livro de Êxodo. O nascimento de Moisés é narrado ali pelo 3º, 4º capítulo de Êxodo, que vai contar a história de Moisés. Quem contou o Gênesis para ele? Como que ele escreveu? Texto narrado. E é interessante, né, que diversas vezes a gente abre o livro de Gênesis, aí a gente vai encontrar assim, este é o livro das gerações do céu e da terra. Este é o livro da geração de Tera. Este é o livro da geração de Ismael. Ou seja, são diversos escritos que existiam na época, que Moisés ele juntou e falou assim, não, esse aqui é o primeiro livro, começamos daqui. E por aí foi feita a narrativa. E essa foi a inspiração. A inspiração divina, ela foi de forma que quando o escritor, ele escrevia a Bíblia, as palavras eram ditadas, a mensagem era colocada de acordo com aquilo que Deus queria que eles fizessem. Quantos autores tem na Bíblia? A gente não pode confundir autor com escritor. Muitas das vezes, a gente vê as pessoas falando assim, não, porque quem escreveu foi Moisés. Aí o outro vai falar assim, não, porque não foi Moisés que escreveu tudo. Aí, para aqueles que já cursaram um seminário, né? Aí tem o deuteronomista, tem o sacerdotal, tem o javista, diversos escritores. Não, isso para nós é indiferente, porque o autor da Bíblia é Deus. Deus usando homens para que ela pudesse ser escrita. Então, quem eram os seus autores? O seu autor é Deus. O que eles ganharam? Muitos
foram mortos, foram perseguidos, muitos tiveram a sua vida desfeita, muitos passaram por angústia. É interessante que nós tivemos autores que estavam escrevendo em momentos alegres, felizes. Existiam autores que estavam escrevendo em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos de sofrimento. Diversos autores estavam ali escrevendo o texto sagrado. Então, por que fazer teologia? Apesar desse nome ser técnico, os irmãos que já me ouviram algumas vezes, pastor Alexandre não gosta muito desse termo teologia, não, tá? Por que eu não gosto desse termo teologia? Porque tel é Deus, logia, estudo. Alguém aqui estuda Deus? Será que Deus é um sapinho que eu posso pegar, deixa de secar aqui Deus, e no final eu me tornei PhD em Deus, eu sou doutorado em Deus, sei tudo a respeito de Deus. Talvez se a gente pegar um sapinho e começar a estudar, vai chegar uma hora que a gente vai dizer assim, eu sei tudo a respeito do sapinho. Mas e a respeito de Deus? Então pastor Alexandre não gosta muito desse termo teologia, porque na verdade o que a gente estuda é a Bíblia. Então é ciência bíblica, não é teologia, mas é um termo técnico que hoje ainda está sendo muito utilizado, então a gente vai trabalhar esse termo. Qual é a finalidade da teologia? Ela é proporcionar uma descrição sistemática ou racional da fé. É interessante que Pedro, ele fala que nós precisamos estar prontos para responder com mansidão quando perguntarem a razão da nossa fé. Ou seja, crente, ele não pode ficar com raiva porque faltou a ele a argumentação para explicar por quê. Por que você crê? Por que você é crente? Por que você serve a Jesus? Por que você vem aqui? Por que você está aqui hoje? E nós precisamos ter uma explicação racional para isso. Não pode simplesmente, porque eu gosto. Porque o gostar, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. O gosto, ele não é racional, o gosto é emocional, o gosto, cada um tem o seu, mas quando nós trabalhamos com a razão, então nós precisamos ter uma forma específica para poder explicar de forma inteligível aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Se tratando do cristianismo, tal descrição assume, de modo geral, 3 características básicas. Por quê? Quando as pessoas falam da Bíblia, uns vão falar do seu caráter experiencial, outros vão falar do confessional e outros vão falar de uma visão acadêmica. Qual é o experimental, ou experiencial, ou experimental? Qual é esse aí? É aquela pessoa que fala assim, pastor, eu entendo que a Bíblia seja assim. Aí o teólogo, que é o chato, ele fala assim, não é isso que a Bíblia fala. Mas ele fala assim, mas eu conheço uma... Aí ele vai puxar uma história para poder explicar o porquê que ele acredita em determinada coisa. Muitas das vezes, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas ele acredita, por quê? Por causa de alguma experiência pessoal que ele teve, que aí as pessoas falam assim, contra fatos não tem argumento. Isso é verdade? Se isso fosse verdade, quando as pessoas iam contar uma história, não tinha cada pessoa contando uma história de uma forma diferente. Já viu? Passou o ladrão ali, roubou a carteira de alguém. Aí, quem viu? Meia dúzia viu. Vê se os 6 vão contar a mesma história. Mas eles não estão falando sobre fato? Mas o fato, ele tem também a interpretação pessoal. E quando nós vamos explicar, nós explicamos baseado na nossa capacidade de interpretar aquilo que nós estamos contando. Então, irmãos, acreditem, existe argumento para fato também, Quem trabalha aí na polícia sabe que às vezes cada um que conta a história conta de uma forma diferente, A gente que era militar, quando acontecia um problema lá que ia para a audiência, cada um que chegava na audiência contava uma história diferente. Por quê? Não é fato? Mas cada um tem uma ótica diferente de ver aquele fato. Então, contra o fato,
existe também argumento, tá? Qual é o confessional? É aquele baseado naquilo que a gente crê. Todas as religiões cristãs se baseiam aonde? Onde que as religiões cristãs se baseiam? Na Bíblia. E por que tem tanta? Porque o discurso, muitas das vezes, ele procura adequar a Bíblia àquilo que se crê, e não o contrário. E muitas das vezes nós trabalhamos, né, como os antigos falavam, com a enxada e com a pá. Aquilo que me interessa eu puxo para mim, aquilo que não me interessa eu jogo para o lado, né? Muitas das vezes, quando a gente vê dois temas interessantes, a predestinação e o livre-arbítrio. Aonde eles buscam essas duas premissas teológicas? Na Bíblia. As duas estão na Bíblia. E por que um gosta daqui e outro gosta de lá? Simplesmente porque quem é calvinista só quer aquilo que é interessado a respeito da predestinação. E quem quer o livre-arbítrio só quer aquilo que é falando sobre o livre-arbítrio. Mas a Bíblia tem falando dos dois. Já viu? Nós vamos aqui, amanhã está falando sobre a família. 90% dos casais, 90% das famílias, quando vem à igreja, vão falar assim, vai ter um encontro de casal, vai ter uma palestra para a família. Aí sabe como é que vem? Vem o marido querendo ouvir aquilo que vai ser dito para a esposa, para ele cobrar da esposa. E a esposa querendo ouvir o que vai ser dito do marido, para chegar em casa, cobrar do marido. Eu vou contar uma história. Poucas pessoas sabem dessa história. Eu vou contar uma história aqui. Antigamente, existia, né, quando o pai brigava com o filho, aí quando chegava na igreja, o filho tinha oportunidade, ele abria a Bíblia e ele ia lá e lia. Pai, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Aí logo a seguir, quando o pai subia, filhos, obedecei aos vossos pais. Vocês viram que coisa interessante? O filho falou para o pai, e o pai falou para o filho, ao invés de cada um olhar para si. E é interessante, quando a gente abre ali a epístola de Paulo aos Efésios, a mensagem que ele fala para a esposa e para o marido, está um do lado do outro. O do filho e do pai, também está um do lado do outro. O do servo e o do senhor, está um do lado do outro, mas cada um só lê aquilo que te interessa. Aquilo que não interessa, para que eu vou ler? E aí, no final, aquilo que seria para edificação, gera mais problemas. Por quê? É uma leitura confessional da Bíblia, se lê baseado naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha que é interessante. E aquilo que não é interessante, a gente simplesmente esquece. Quantas vezes você já teve aqueles filhos, né, que são meio rebeldes com relação à igreja, ele não presta atenção em nada. Mas quando fala alguma coisa que ele acha que corrobora com ele, quando ele chega em casa e fala assim, não, viu o que o pastor falou? Falou isso, isso, isso. Por quê? Porque a princípio corrobora com aquilo que ele pensa. Essa é a interpretação, a leitura confessional. E a acadêmica é a teológica, é a racional, a leitura racional da palavra de Deus. A gente não pode esquecer que a nossa experiência, ela é complicada. Cada um tem uma experiência, a experiência é pessoal, e eu não posso querer transformar a minha experiência em um padrão para todo mundo, né? Por quê? Daniel foi livrado da cova dos leões, mas quantos servos de Deus fiel foram devorados pelos leões? E ele era menos fiel do que Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha. Então, irmão, vamos ter fé que vamos sair da fornalha. Só, irmão, que Nero, ele iluminou a Via Ápia usando o cristão. E esses foram menos fiéis do que aqueles que foram livres? Não. Então, experiência é experiência pessoal. Não adianta a gente querer usar a minha experiência como um padrão, e nem adianta eu querer usar a experiência dos outros. É a historinha de Davi.
a espada pode funcionar para você, mas para mim é funda. A experiência é pessoal. A confessional também é complicada, porque a confessional, ela vira ou gira em torno de interesse pessoal, interesse próprio. Ela não gira em torno daquilo que seja bom para todos. E a acadêmica também é complicada, porque a acadêmica, ela gira em torno da razão. E a nossa razão, ela é contaminada pelo pecado. Então, o que a gente faz? Irmãos, tem que usar um pouquinho dos três na medida daquilo que dá. Tem que ter também um pouquinho da minha experiência, tem que ter também um pouquinho da questão da minha visão. Eu não vou chegar aqui na igreja, Assembleia de Deus, tem pessoas aí que não aceitam no batismo com o Espírito Santo como nós acreditamos. Eu não vou chegar na igreja, Assembleia de Deus, para fazer uma pregação contrária à manifestação do batismo do Espírito Santo. E nem eu vou chegar lá na igreja batista fazendo chover fogo do céu, porque não vai dar certo. E a acadêmica, eu preciso também ter uma visão para nortear aquilo que é colocado para nós. E aí, existem 5 bases que nós temos que ter. Primeiro, Deus existe? Por quê? Se eu não acredito na existência, estão entendendo? Estão vendo? Se eu de Deus na existência de Deus, nós podemos que quando o ímpio ou o gentio, ele dá testemunho das coisas que estão escritas na lei, ele dá testemunho da lei que Deus escreveu no seu coração, ou seja, na sua consciência. Então a consciência humana, ela também dá testemunho de Deus. Mas a Bíblia fala também da palavra de Deus. E também fala que, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho. Então nós temos a criação, nós temos a nossa consciência, nós temos a pessoa de Cristo e nós temos a palavra de Deus. E é possível entender aquilo que está escrito aqui? Tem gente que diz que a palavra de Deus é difícil de entender, né? Mas ela se torna difícil quando a gente se vê como alvo do juízo que aqui está declarado. Porque a gente é difícil entender que estamos caminhando para o inferno e que se nós só não vamos para lá se nós aceitarmos aquilo que Deus tem traçado para nós. Métodos. Tem diversos métodos. Eu posso ler a Bíblia, né, com o método humano, posso na ótica da ciência social, da natureza. Eu posso ver também pelo método histórico, método sociológico. Tem diversos métodos. Quando eu vou mexer no jardim, eu posso usar uma colherzinha de jardim ou posso usar uma draga. Qual que é válida? As duas, depende do que eu quero fazer com o jardim. Se eu quiser pegar o jardim, transformar ele, mudar ele, fazer uma... Também a draga é válida. Então, todos os métodos são válidos,
Depende do que eu quero atingir, qual é o objetivo que eu quero atingir com aquele método que nós estamos usando. E a teologia, ela passa por crises. A primeira foi a Reforma Protestante, né? Quando a igreja, ela transformou-se como repositório da palavra de Deus, só ela lia e interpretava essa palavra de Deus, e aí o povo começou a se afastar. Aí surge dogmas, surge tradição, surge bula papal, para tentar justificar aquilo que não tinha base na palavra de Deus. Então, a primeira crise foi a reforma com a sola Escritura, quando alguém gritou e falou assim, não, espera aí, o que vale é aquilo que está na Bíblia, é aquilo que está na palavra de Deus. A segunda crise é o renascimento, porque alguém falava assim, eu estou lendo a palavra de Deus, mas quem garante que isso aqui é a mesma coisa que saiu lá das mãos de Pedro, lá das mãos de Paulo? Quem garante que esse Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito da mesma forma como Mateus ele escreveu lá atrás? Quem garante isso? A descoberta das fontes. Quando começa-se a buscar e descobrir os textos antigos, e esses textos antigos, eles corroboram com aquilo que nós temos na palavra de Deus. A terceira crise é a modernidade, né? Aquele positivismo bíblico. Por que o crente sofre? Por que o crente passa por problema? Deus não nos ama? Deus nos trouxe para que a gente viesse aqui, nós estamos indo para o céu, nós não fazemos a vontade de Deus, então, por que nós passamos por essas lutas? Por que nós passamos por essas dificuldades? E a última é a crítica judaica à nossa leitura cristã. Nós lemos a Bíblia de uma forma diferente. E aí? A fé pede teologia, né? Porque todo crente é teólogo. Alguém duvida disso? Todo crente é teólogo. Se nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo para nos dar a interpretação, todo crente, ele tem algo de teologia em si. A questão é se ele vai querer ser um bom ou um mau teólogo. E é uma coisa interessante que, sem a teologia, o destino da fé ou é a irracionalidade, ou é a superstição, ou é o fanatismo, ou é o sincretismo. Esse aí é o destino daqueles que creem sem saber muito bem naquilo que estão crendo. O mundo exige, né? A criação é o grito do Criador, não é? Não foi a criação que foi criada como? Como foi criada o mundo? Haja. Ele falou, haja. Então, se ele disse haja, e nós temos um mundo, esse mundo é uma criação, é aquilo que Deus fez. E para interpretarmos isso, precisamos decodificar esses sinais. O que é o arco-íris? Que aliança? Aquilo ali surge por quê? É o Criador que falou, ó, hoje eu vou botar essa aliança aqui no céu, vai ser um acordo entre eu e vocês, e que eu não vou mais destruir a terra com água, tá ok? A vida pede, né, o sentido da vida. A nossa época também, ela pede teologia, né? A nossa era permeada pela razão, sempre perguntará o porquê de tudo. Se perde o porquê de tudo, por que a gente ora? Eu já falei isso, por que o crente fecha o olho para orar? Porque o nosso Deus é invisível. Nós não oramos diante de imagem, então a gente fecha o olho para falar, ó, eu estou orando e não é diante de nada daquilo que está aos meus olhos, tá? A nossa sociedade, né, qual é o papel da igreja? Por que a sociedade precisa da igreja? Por que o mundo precisa da igreja? Por que nós estamos aqui? Qual é a diferença da igreja para as outras instituições? Qual é a diferença da escola dominical para a escola que existe lá fora? Por que eu trazer meus filhos? Qual que é mais importante? Para a creche ou para a escola dominical? Qual que é mais importante? Isso aí eu respondo fácil.
Se o teu filho falar, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, segunda-feira, não quero ir para a escola, o que você diz? Mas se no domingo ele falar assim, hoje eu estou cansado e não quero ir para a escola dominical, o que vocês fazem? Vocês viram qual que é mais importante? Tem gente aí dizendo que vai, mas não é bem assim não. Tem gente, às vezes, que até o pai mesmo, né? Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para a igreja não. E aí, qual que é mais importante? A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Qual é a relevância da igreja para o mundo? Por que o mundo precisa da igreja? Se hoje a igreja sair do mundo, qual é a falta que vai ter? Qual é a falta? Você crente, se você não tiver na tua família, qual é a falta que você faz para a tua família? Você no teu trabalho, você na sua escola, você na rua. Filha, toma conta da hora para mim, tá? Aí se eu não falo, o que a Bíblia é? A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, né? É uma coleção de livros. E Cristo é seu tema unificador. Nela não há contradição, só existe suplementação. Um só sistema doutrinário, um só padrão moral. Em todo o seu conjunto possui uma harmonia que só pode ser explicada por meio de milagre, tá? Tentaram destruir, mas não conseguiram. Sua divisão principal, o Salvador virá, né, o Velho Testamento, e temos o Novo Testamento, o Salvador já veio e voltará. Todas as suas palavras no original foram igualmente inspiradas pelo Espírito Santo, tá? Ela está fechada, ninguém pode acrescentar mais. Toda Escritura, está lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é devidamente inspirada, e ela é para nós. E 2 de Pedro, os profetas escreveram exatamente aquilo que Deus queria. Ela não foi produzida por vontade humana, mas ela foi produzida pela vontade de Deus. Foi escrito em hebraico, aramaico, isso aqui, os irmãos. Existem alguns abismos a serem vencidos, né? O que são abismos? Não adianta você querer analisar a Bíblia usando o nosso padrão. Tem gente que acha que Jesus era brasileiro, falava português e era membro da Assembleia de Deus. E ele quer analisar a vida dos profetas baseado no ano de 2021. E não dá. Lá existiam coisas que eram totalmente diferentes daquilo que nós vivemos. E naquela época era aceitável. Hoje não é mais. Não posso analisar a poligamia de Salomão baseado na nossa concepção de sociedade, na nossa concepção de família, ok? Algumas considerações são necessárias. O que na Bíblia é condicional, o que é incondicional? É interessante, né? Jonas, capítulo 3, verso 4. Daqui a 40 dias vai cair fogo do céu, vai destruir Nínive. Ele colocou alguma condição ali naquilo que ele falou? E a cidade foi destruída? E o que na Bíblia é condicional, o que não é? O que é figurado e o que não é? Apocalipse 6,13 fala sobre as estrelas caindo no céu. Tem gente que um dia acha que ele vai abrir, vai olhar para o céu e vai ver aquela estrelinha lá caindo no céu. Eu lamento falar, quem está esperando isso, a estrela ela só é pequenininha porque ela está a milhões de anos-luz de distância. Se ela cair, não é ela que cai na terra, é a terra que cai nela, porque matéria atrai matéria, na razão. Vamos, vestibulandos? Hein? Na razão das massas e inversa nos quadrados da distância. Então, quem que é maior? É a terra ou a estrela? Então, é a estrela que atrai a terra, não é a terra que atrai a estrela, tá?
O que já se cumpriu, o que ainda aguarda ser cumprido, né? Apocalipse 1,19, coisas que são, que eram e aquelas que ainda vão de ser. Vamos fazer um intervalo, daqui a uns 15 minutos a gente volta novamente. Espera aí. Ó, irmãos, para quem for jantar, o valor é R$6. Sério isso? Sério isso? Se for lá fora comprar um cachorro-quente, eu pago mais do que isso.